Oba. E vou começar a falar o que é terapia vibracional, né. O que acontece com uma sessão, por exemplo, qual a importância da gente saber e conhecer sobre a nossa vibração. A terapia vibracional, em si, tem como objetivo acelerar o nosso caminho de evolução, aumentar a nossa vibração, alterar, modular, eh, equalizar a nossa vibração com alguma vibração mais alta, óbvio, né, porque não vai querer mais baixa. Então, esse é um caminho de evolução da nossa consciência também, porque aumentando a nossa vibração, a gente também está alcançando outros patamares de consciência, são possíveis. Se a gente vai trilhar ou não, daí é a nossa escolha. Ela se baseia, a terapia vibracional se baseia no aumento da nossa frequência vibratória. Né, então talvez sair do medo, sair de uma frequência de culpa, apatia, vergonha, essas frequências que a gente chama também de campos atratores, elas deixam numa frequência mais baixa e mais no automático. Então a primeira coisa o foco é sempre sair do nosso automático. Automático a gente está criando mais do mesmo. Então, se você está buscando melhoria, evolução, qualquer coisa que não seja mais do mesmo, terapia vibracional é um eh, super técnicas e terapias que te ajudam a fazer isso, né, e por meios não invasivos. Não você não tem que tomar nada além da água, a água tem que tomar bastante, e a gente começa a, tipo, modular a nossa vibração, ver que é possível, estar numa vibração mais alta e se percebe e torna isso mais normal. Você se acostuma a vibrar mais alto e começa a perceber aonde você tem um desgaste energético, aonde você tem uma caída, aonde você tem um gatilho, e fica mais fácil de lidar com isso à medida que a gente se acostuma numa vibração mais alta. Então a gente entende e percebe, eh, a vida e tudo ao nosso redor, assim, pessoas, ambientes, natureza, situações, por meio dos nossos sentidos. A percepção, eh, também é uma delas. Não é tão, a gente fala intuição, mas a percepção é uma coisa mais, até o perceber mental, né, percebi agora de que esse conceito faz sentido, é um perceber mental. Então, percepção tem umas coisas assim, você está experimentando sei lá, um suco de frutas, você percebeu que tem hortelã? Não, porque eu estava muito afoita. Deixa eu degustar. Ah, percebi agora. Então, a percepção, esse aumento de percepção, é dentro do que a gente já entende de sentidos, né, dentro do por meio dos nossos próprios sentidos mais aprimorados. Então, elas se tornam cada vez mais apurados, à medida que a gente se abre para aprender mais, aprimora, caminhos mentais, abre a nossa mente, aumenta a nossa percepção do mundo, né. E quais são as técnicas de terapia vibracional? São as técnicas ou ferramentas que fazem esse aumento vibracional, essa modulação. Quer ver uma que a gente conhece faz tempo? Então a gente tem energia, vibração, frequência, campo, a gente utiliza essa linguagem no uso comum diário e faz parte da nossa vida falar, perceber, tá mais denso, né, boa vibe, good vibes, né, eh, ah, ou frequência, a gente fala isso. Então, essas técnicas são as que trabalham desde o corpo físico até os corpos mais sutis das pessoas, de uma situação, de um grupo, de um ambiente, e busca a interação com esse todo, porque não é um campo, o corpo só físico, mental, emocional, um só. Não, é esse todo que faz o nosso campo informativo
E essas técnicas modulam e buscam uma maior integração entre os nossos corpos e campos. Isso é importante porque as pessoas de qualquer faixa etária, né, desde criança, tem uma percepção que a gente vai moldando do lado negativo, né, deixa de besteira, a gente vai podando, né, mas é uma modulação também, e agora a gente reaprende, né, a abrir a cabeça, a ter mais essa sensibilidade, e não é uma sensibilidade só ou emocional ou mental, é uma abertura de todos esses campos para uma melhor vibração, para uma alta frequência. Então, e também não é invasivo, né? Eu falei, só a água que a gente tem que tomar. Então, uma das vantagens das terapias vibracionais aparece que também com um aumento de consciência física, consciência mental, emocional, energética, a gente promove a capacidade de autocura. Não é que alguém vai curar a gente aumenta a nossa própria capacidade de autocura. Escolha de acordo com as coisas que a gente percebe, a gente começa a ter maior percepção, a gente tem escolha. Se você não tem a percepção, você não tem escolha. Então, aumentando essas capacidades de percepção, a gente tem um aumento das nossas escolhas e das possibilidades também. Então, normalmente as terapias ou técnicas proporcionam um campo especial de tempo e espaço de vibração mais elevada, e ali, ou seja, naquele momento, tempo e espaço, no aqui e agora, a gente começa a perceber uma ordenação e troca de informações num nível sutil mais alto, nos nossos campos energéticos, nos nossos corpos, nos nossos chakras, nas nossas percepções olfativa, auditiva, visual, começa assim, até tátil, de mudança de temperatura, também começa bem dessa forma. E vai aumentando, diretamente relacionado ao nível de aumento de consciência, isso eu também já percebi. As técnicas de terapia vibracional, eles trabalham equilibrando e ajudando a liberar bloqueios também. Por quê? São esses bloqueios que meio que embotam os nossos sentidos. Então, para aumentar a percepção, a gente uma coisa ligada à outra. Para aumentar a percepção, a gente tem que deixar tirar alguns véus mesmo. Só que também, à medida que a gente aumenta a nossa vibração, esses próprios véus mais densos começam a se dissipar. Então, elas trabalham equilibrando e ajudando a eliminar bloqueios. À medida que cada vez mais a gente trabalha, cada vez menos bloqueios a gente tem. Ou abre-se para bloqueios mais profundos, inclusive, que ficam geralmente no nosso inconsciente, subconsciente, e eles vão surgindo para serem organizados melhor, para serem lidados. Também aumentam e colocam a frequência da pessoa em sintonia com campos vibracionais mais elevados, integração com o todo. Então, a gente tem mais criatividade, porque está conectado à fonte de criatividade. O criador não é o ou a, né, para mim, não é o conceito de fonte, para mim, fonte criadora. Então, e não desmerece nenhum dos nomes que se dê. Nas terapias vibracionais, a gente encontra técnicas que também têm fontes extrafísicas, ou seja, que são de ajuda ou conexão com seres que não têm mais extrafísico, não tem mais corpinho, né? Como, por exemplo, arcturianos ou pleiadianos ou a hierarquia de luz ou grande fraternidade branca, que é a mesma coisa. Então, alguns exemplos de técnicas de terapia vibracional, a gente vai começar pelo mais conhecido. Que técnica que coloca
energia para aumentar a vibração da pessoa. O mais conhecido, Reiki. Reiki é uma técnica de terapia vibracional, né. Outra, eh, cura quântica, tamiana, mesa frequencial Arcturus, né, terapias multidimensionais, né, ou acesso multidimensional, todos esses que vão aumentar a sua vibração, né, e te ensinar de alguma forma, ou das formas específicas de cada uma delas, a manter uma vibração mais alta. Então, o que acontece, por exemplo, numa sessão de terapia vibracional? Vai depender de qual, técnica você está usando, mas depende muito da técnica, mas em muitas modalidades a pessoa se recolhe num lugar calmo, né, pode ser online, porque em técnicas vibracionais não precisa ser presencial, porque a gente está lidando com o campo, então não precisa do corpo físico, mas então se colocar numa posição mais calma, e seguir o direcionamento. Faz respiração, tem a água, então cada técnica vai ter uma um jeito especial, mas todas as técnicas de terapia vibracional, como funciona de muito dentro, numa base assim, eh, a vibração afeta todos os nossos corpos e campos, então desde o celular, até corpo físico, até o corpo energético, então é muito bom que tenha sempre água, né, para ir bebendo durante a sessão. Respiração específica para, né, de acordo com cada técnica, mas normalmente uma respiração mais calma, lenta, profunda, de vez em quando tem visualização ou utilização de frequência de som. Então, muitas delas também têm possibilidades de você ficar deitado para receber, ou pode ser, como falei, pode ser a online, e algumas não precisa estar online, pode ser à distância. Tem várias técnicas que eu faço e combino de fazer durante a noite, enquanto meu cliente, minha cliente está dormindo, que é o estado de estar receptivo, o mais receptivo, né. Então, qual a importância? Saber, né, como que está a minha vibração. Bom, para quem busca um atendimento muito pontual, para melhorar aquilo que está incomodando, nesse momento, nessa situação, eh, pode ter uma solução mais rápida, uma sintonização para crise, ou para dor. A importância de se saber é muito pouca, porque o foco é ajudar Naquela naquela crise, naquela dor, a sair daquele lugar, né, vibracional. Mas para quem busca uma mudança mais efetiva, de qualidade, maior bem-viver, mais qualidade de vida, a importância de conhecer a sua própria vibração é a de você ter ou não ter as escolhas, de você fazer as escolhas conscientes, de começar a melhorar a partir do seu livre-arbítrio, do aumento da sua consciência. Então, dependendo se você está numa crise, e precisa sair dali, numa emergência, então precisa de um puxão energético, por exemplo, é aquilo, não tem nem quase relatório, sabe. É aquilo, um puxão energético, é o próprio nome diz. Né. Mas se você quer saber, então, com uma análise onde demorou mais, aonde que está, então vão ter técnicas que se aprofundam mais e te dão esse retorno para seu próprio aumento de consciência. Por exemplo, na mesa frequencial Arcturus, seja que nível for, porque ela tem vários níveis e vários, enfoques. E em toda ela tem a questão do aumento de consciência.
Então, é descrito mais, é pontuado mais, para que você tenha o seu aumento de consciência. Bom, é isso que é uma terapia vibracional, é aquela que basicamente lida, modula, e aumenta a nossa vibração, a nossa frequência, ok? Geralmente não, todas são não invasivas, porque é no campo, então não precisa nada além, tipo um estímulo acupuntura ou ingerir alguma coisa além de água, né. Mesmo essa água, em algumas técnicas de terapia vibracional, ela está sendo vibracionada para ser o seu próprio remédio, né. Bom, eu agradeço, qualquer dúvida, e sempre me acrescenta, eu adoro, pode colocar aqui e eu respondo, e se tiver muitas dúvidas sobre aquele tema, eu também já gravo novamente com adendos, tá bom? Então, por estar aqui.